Meus irmãos, abramos a palavra do nosso Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Nós leremos os versos de 17 a 21. Efésios, capítulo 5, os versos de 17 a 21. Diz assim: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Oremos mais uma vez. Pai eterno, na Tua presença nós nos encontramos, certos de que a Tua palavra lida fala ao nosso coração. E por isso te pedimos que o Senhor use o Teu servo para que transmita, ó Deus, aquilo que de fato é a Tua palavra, tão somente Tua palavra, para a edificação do Teu povo, para o crescimento e desenvolvimento da fé. E assim chegarmos, ó Deus, ao ideal do Senhor, que é a nossa maturidade, que o Senhor espera. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridas crianças, hoje o desenho tem a ver com o tema do dia. Então você vai desenhar o que você vai viver daqui a pouquinho com a sua mãe, com a sua família. Como? Vou desenhar uma mesa, você sentado à mesa com seus familiares, um destaque especial para a mamãe de vocês, mas no centro da mesa vocês vão colocar uma Bíblia. Vocês vão desenhar a Bíblia no centro dessa mesa. Por quê? Porque a mãe de vocês é o que ela é, se ela é crente em Cristo Jesus, porque a Bíblia ensina ela a ser assim. Amar você, cuidar de você, ensinar você a andar nos caminhos do Senhor. Sem a palavra de Deus, talvez o ensino não é bom, mas com a palavra de Deus, o ensino é certo. Por isso a Bíblia precisa sempre estar no centro da casa de vocês. Ela precisa ser lida diante de todos, para que todos possam crescer em conhecimento diante do Senhor. Tá bom? Então esse é o desenho. Uma mesa, vocês sentados à mesa, um destaque especial para a mamãe e a Bíblia no centro, porque a Bíblia precisa dia a dia ensinar mais e mais para a mamãe, e mamãe também ensinar através da Bíblia a você como ser filho. Tá bom? Então esse é o desenho. Vamos trabalhar. Não sei se você já parou para pensar, mas o ser humano ele necessita constantemente de preencher o vazio existencial de suas vidas. Já parou para pensar nisso? Existe um vazio existencial na vida humana que precisa ser preenchido. A questão é, o que preenche esse vazio? Se nós olharmos para aqueles que não têm Cristo Jesus, eles vão buscar, em meio à realidade do mundo caído, alguma coisa para satisfazer esse vazio existencial. Mas nós sabemos que o resultado disso sempre será uma busca fracassada. Talvez um preenchimento momentâneo, não um preenchimento que de fato vai alimentar continuamente a vida. Mas do outro lado, nós temos aqueles que já foram transformados por Cristo Jesus. E o vazio é diferente, porque agora no lugar do vazio há habitação. Quem habita onde está vazio é o Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita agora, ele preenche os espaços vazios. No entanto, há uma necessidade dentro dessa realidade da vida cristã de nós buscarmos nos encher desse Espírito para então sermos direcionados, tomados pelas verdades que o Espírito aplica em nós. Essa é a diferença. O cristão, ele tem então esse vazio preenchido.
Se o crente está sentindo vazios em sua alma, é porque talvez ele não entendeu o aspecto do enchimento do Espírito. E é sobre isso que nós vamos ver, pensar e refletir à luz do que Paulo está trabalhando aqui. E é isso que Paulo então vai nos ensinar na carta à igreja de Éfeso. Quando ele trabalha, como nós falamos no sermão passado, o quem e o como. O quem somos em Cristo através da obra de salvação e como somos imitando a Deus em toda a nossa disposição. Sem deixar, é claro, de sinalizar para nós as barreiras que podem surgir nessa caminhada de fé, que é o pecado. Aquele pecado que ainda não foi despojado, aquele pecado que ainda é alimentado, aquele pecado que ainda não é retirado. Então esse pode ser barreiras dentro desse processo de desenvolvimento do como somos, imitando a Deus. Olha o capítulo 4. O capítulo 4, ele nos prepara para isso que Paulo está falando agora do enchimento do Espírito. Ele começa no capítulo 4 dando ênfase ao aspecto da unidade da fé. Ele fala isso agora porque antes, nos capítulos de 1 a 3, ele já destacou toda a obra do Pai, ensinando quem somos em Cristo Jesus, salvos para Ele. E então ele vai, de forma prática, descrever o modo como viver. E ele começa destacando a ideia da unidade da fé. Então ele chama a andar de modo digno da vocação, que nós somos chamados por Deus. E ele diz como fazer isso, exaltando as virtudes da humildade, da mansidão, da longanimidade, o suportar um ao outro em amor, se esforçando diligentemente por preservar essa unidade, porque há somente um corpo, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Depois ele vai dizer: existe algo que você precisa entender. Para viver essa unidade, você precisa conhecer como crescer nesse conhecimento que vai alimentar esse desejo de unidade. E ele vai destacar aqui aqueles que têm um dom de ensino para aperfeiçoar os santos, a chegar à perfeita varonilidade, à estatura do conhecimento de Deus, a estatura da plenitude de Deus. E ele vai destacar então esse modo. Busque esses que têm um dom de ensino para te equipar, para te ajudar a crescer em conhecimento. E então, entenda, se você sabe que você foi chamado a viver essa unidade, que você tem homens que podem te ensinar e te equipar, então não justifica viver uma vida sem santidade. A santidade é o estilo de vida do crente. E ele vai destacar a partir do verso 17. E começando aqui do verso 17 até agora o verso 18 do capítulo 5, contrastes entre uma vida sem Deus e uma vida com Deus. Uma vida antes do Senhor e uma vida agora com o Senhor. Então ele vai falar sobre a santidade dos versos 17 em diante, mostrando que esse é o nosso caminho. Nós temos que despojar do velho homem, nos renovar do espírito do novo entendimento, e de forma enfática ele vai dizer como então você vai despojar e se revestir. Você vai despojar tirando o hábito pecaminoso e no lugar já substituí-lo com uma virtude de Deus, do Espírito Santo. Verso 25, deixando a mentira, fale a verdade. Irai-vos e não pequeis. Existe uma ira santa, é essa que tem que ocupar o lugar. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa. E assim ele vai continuando os contrastes, para mostrar o como devemos viver. No capítulo 5 ele começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou.
Mas ele volta a mostrar esses contrastes. A impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça não pode se nomear entre vós. Nem conversação torpe, no lugar, ações de graças. Nenhum continente, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, vão ter herança no reino de Cristo. E assim ele vai continuar, e chegando nesse último ato de contraste, que está aqui no verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque Paulo vai falar sobre esse paralelo com alguém que se embriaga, para explicar o ser tomado pelo Espírito Santo. Por que ele vai usar um contraste assim? Veja, naquele tempo, os antigos usavam doses exageradas de vinho, não só para livrar-se das preocupações e para sentir-se dominados por uma atmosfera de alegria, mas também para entrar em comunhão com os seus deuses. E por meio dessa comunhão, receber conhecimento estático de outro modo inatingível. Então, eles buscavam a embriaguez, não só para buscar uma alegria que ele não conseguia chegar a ela, mas ele buscava também a embriaguez de um modo que ele pudesse receber alguma coisa inatingível por ele, do seu Deus, da sua adoração, da sua idolatria. E Paulo está dizendo, não se embriagueis com vinho. Não faça como esses. Pelo contrário, enche-se do Espírito. Mas olha que interessante. É importante a gente sempre olhar para o texto e tentar compreender o texto. Porque o versículo começa com uma conjunção de ligação. E não vos embriagueis. O que ele falou anteriormente? Ele falou das obras da carne, pincelando com esperança nas virtudes que nós temos que assumir, sendo nós filhos de Deus. Então, quando ele faz esse contraste do embriagar, ele vai mostrar que aquele que está tomado pelo pecado, ele é direcionado pelo pecado. Ou seja, o desejo do seu coração impõe para ele o que ele deve viver, o que ele deve fazer, o que ele deve buscar e como ele deve ser. Ele é norteado pelos seus desejos pecaminosos. Ele se embriaga, ele é tomado por esses pecados de uma maneira que ele não consegue se livrar. Sabe aquele que diz, pastor, eu já não consigo mais, isso já faz parte de mim, eu não consigo mais sair desse vício da pornografia. Eu não consigo mais sair desse vício sexual. Eu não consigo mais sair desse vício da bebida. Eu não consigo mais. Isso já faz parte de mim. Não tem jeito. Acho que Deus não quer mais me livrar disso. É porque ele já está num ciclo de escravidão. Esse ciclo de escravidão o leva a viver embriagado por esse desejo pecaminoso. Por isso ele não consegue. Porque não há enchimento do Espírito. Não quer dizer que ele não tem o Espírito, mas é porque o Espírito está vazio daquilo que alimenta e transforma e muda a disposição desse pecador. Então ele está contrastando para mostrar isso. Porque aquele que é pleno do Espírito é também tomado. Todas as suas faculdades volitivas vão revelar ou vão mostrar um caminho. Só que o caminho do Espírito é o caminho da vida. O caminho do Espírito, como nós lemos Romanos 8, é um caminho não de escravidão, mas é um caminho de esperança. Porque a esperança alimentada pela ação do Espírito Santo a imputar em nosso coração as verdades de Deus é, de fato, a vontade do Senhor. Por isso que no verso 17, Paulo vai dizer, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? O Espírito Santo vai te mostrar. Quando você lê a palavra, ele vai imputar a palavra no seu coração. Ele vai fazer você entender a verdade. Ele vai fazer você discernir, você ter de fato a compreensão, a verdadeira compreensão de como você deve viver neste mundo. Não se embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas sejam tomados
pelo Espírito. Olha que interessante também, o verbo encher, ele está aqui no original, no presente do imperativo, ou seja, há uma ordem com uma ação contínua. O que ele quer dizer? Lembra como nós terminamos o último sermão dizendo pare agora de praticar esses pecados? É isso. Pare agora mesmo, de todos esses atos pecaminosos. E agora busque se encher do Espírito. Mas não só isso. Como é uma ação contínua, você tem que buscar se encher e permanecer cheio. Porque esse enchimento tem que ser diário. Ele não é pontual, ele é contínuo. E quanto mais eu cheio estarei, mais apto para dizer não para o pecado eu vou estar. Ou seja, nós somos selados pelo Espírito. Isso já aconteceu de uma vez por todas. Nós estamos garantidos na eternidade. Mas o texto nos ensina que o Espírito Santo precisa ser cheio. Nós vamos saber como daqui a pouco. Outra coisa. No original, o verbo que vem na sequência tem sentido de deixar ser preenchido, ou seja, assim como o Espírito já habita, agora permita que ele te preencha pela palavra que entra em seu coração. Então, quando ele diz enchei-vos, você precisa se permitir o enchimento. Você precisa deixar o pecado que ofusca a ação do Espírito, entristecendo, abandonando isso para então buscar a palavra da vida, para se tornar pleno desse Espírito. Esse é o caminho. Dentro da obra da santificação, nós temos a nossa responsabilidade. Dentro da obra da santificação, nós temos a nossa parte. Não é meio a meio. Às vezes nós erramos quando nós ensinamos sobre santificação, e às vezes o entendimento não fica tão claro que na compreensão é metade. Não é assim. É causa e efeito. Como é isso? O Espírito habita para te iluminar. Então a causa é, o Espírito habita, a palavra entra, ele aplica. Faz sentido. Agora eu vou agir. Causa, efeito. Então eu busco a santificação porque há um start. Há um início de um despertar que vem do Espírito Santo. Então o enchimento do Espírito é enchimento de conhecimento. E o conhecimento é a palavra de Deus. Lembra quando Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, verso 16, habite ricamente em vós a palavra da verdade, para então você poder instruir uns aos outros e aconselhar mutuamente. Então esse é o caminho. É isso que Paulo está trazendo aqui para nós. Então Paulo vai aqui nos dar agora o gostinho dessa vida plena ao mostrar as evidências daquele que está cheio do Espírito. Porque aquele que está cheio do Espírito, ele fala, ele louva, ele dá a ação de graças e ele se sujeita uns aos outros. E olha também que quando nós verificamos no original, esses verbos aqui, eles estão no particípio presente. O verbo no particípio presente, ele está ligado no verbo principal, que é o se encher. Então, a partir do momento que eu estou cheio, automaticamente eu vou falar, eu vou entoar, eu vou dar graças, eu vou conseguir sujeitar uns aos outros. Então, é a condição para sermos assim, o enchimento do Espírito. Essa é a dinâmica, é isso que Paulo vai trabalhar aqui e é isso que nós vamos ver. Em primeiro lugar, verso 19, enchei-vos do Espírito para terem uma vida de adoração, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aqui Paulo indica que o contexto é de uma adoração pública. É de uma adoração pública. Primeiro, ele fala de uma comunhão, cantando os salmos uns para com os outros. O termo salmos aqui provavelmente se refere aqui à salmodia do Antigo Testamento, os salmos do Antigo Testamento. E olha que interessante, quando você começa a estudar os salmos, você vai perceber que os salmos são ideais para confrontar o outro,
para nós nos exortarmos mutuamente. O Salmo, ele tem essa dinâmica. Então, quando Paulo diz que nós temos que falar entre vós com salmos, ele quer dizer, use a palavra de Deus através dos salmos inspirados, porque eles são aptos para poder ajudar a você se comunicar com Deus, ao mesmo tempo que você exortar o seu irmão e o seu irmão te exortar. Porque a palavra precisa ser aquela que vai direcionar esse diálogo. Então, quando ele diz aqui sobre essa comunhão, é uma comunhão que ela só tem como existir se a palavra for a direção. Então é isso que Paulo está ensinando. Em segundo, ele fala aqui da adoração vertical, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A ideia é que na entrega da sua adoração a Deus, ela seja feita de todo o coração, não com frieza e sem entusiasmo ou mero formalismo dominical, mas cheios do Espírito, voltando toda a sua mente, toda a sua disposição, toda a sua vontade para aquele que levamos as palavras de adoração, os nossos cânticos espirituais. Mas essa adoração não é qualquer adoração. O fato de ser uma adoração apontando para o coração é uma adoração mais profunda e sincera que aquela euforia ou arrepio que você sente quando está num show, ou quando você se depara com aquela música que você ama tanto e você euforicamente começa a cantar. É mais profundo porque essas canções podem representar um certo tipo, um traço da sua identidade que você está gerando, mas não necessariamente que esse traço de identidade é a verdadeira identidade em Cristo Jesus. Ou seja, talvez você está escutando uma música que mexe com você mais do que a palavra que você canta no domingo. Talvez aquela canção que fala sobre coisas pecaminosas mais reflete quem você é do que de fato Cristo é em você. E por isso que a euforia lá é diferente da euforia aqui. Por quê? Porque você está mais lá do que aqui. Entendeu? Se a nossa adoração não for do fundo do nosso coração, de forma a enaltecer o Deus da nossa existência, não é adoração. Não é adoração. Você tem condições de ficar horas e horas ouvindo músicas no seu Spotify que não fala de Deus, mas sequer tem a disposição para ficar alguns minutos cantando com a sua igreja louvor que enaltece o nome do seu verdadeiro Deus. Então Paulo está chamando a atenção para aquele que é cheio do Espírito. Ele não condiciona a palavra a algo que ele está desejando. Ele é um desejo contínuo por viver a palavra, e a expressão dos seus lábios não é outra a não ser cantar, adorar a palavra de Deus ao Deus que ele verdadeiramente serve. E é isso que Paulo está trazendo para nós nesse primeiro ponto. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele adora, e ele adora em espírito e em verdade. Com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Mas ele não para por aí. Agora ele vai mostrar que o cheio do Espírito Santo, além de adorar dessas duas formas, ele também tem um coração grato. E nós sabemos que a gratidão é o remédio necessário para a alma.
Vários estudos científicos falam desse impacto. A neurociência observa que a gratidão estimula uma grande quantidade de neurotransmissores em nosso cérebro, principalmente a dopamina, a serotonina, que são responsáveis a promover sentimentos de bem-estar, alegria e contentamento. Eles chegaram a essa conclusão diante dos estudos. Mas nós sabemos, muito antes da ciência chegar a essa conclusão que as Escrituras já apontavam para esse caminho de felicidade, tendo a gratidão como propulsora do prazer. Porém, ela não deve ter um fim em si mesma. Nós precisamos entendê-la para então sermos gratos ao Senhor. E Paulo qualifica essa gratidão para nós. Ele diz que a gratidão é nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o motivo da gratidão é porque, primeiramente, Cristo realizou em nosso coração salvação. Recebemos o dom da vida gratuitamente para vivermos diante dessa realidade de esperança e graça. E segundo, é porque nós devemos reconhecer que não pertencemos a nós mesmos e que a providência da vida provém do dono dela. Por isso, eu sou grato. Esses são os motivos de eu render graças ao Senhor. Uma gratidão que deve ser sentida e expressada por bênçãos materiais que Deus nos dá, sim, mas acima de tudo pelas bênçãos espirituais. Sejam elas ordinárias ou extraordinárias, nós devemos ser gratos a Deus, porque tudo que somos agora, nessa nova realidade, é de Deus. Nós somos filhos de Deus para viver com Deus, para a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus, tudo é Deus. E eu sou o filho para viver assim, diante deste mundo, como aquele que vai revelar o Deus que habita em mim. Portanto, agradecer em tudo é isso. É ao acordar, ao deitar, ao tomar um café, ao olhar para sua esposa, para os seus filhos, para o seu trabalho, e então a agradecer. Mas agradecer aqui não envolve o mal. O agradecer aqui não é pelo mal do mundo, mas agradecer aqui é por tudo aquilo que Deus revela de graça para nós e que Ele nos concede diante das bênçãos materiais ou espirituais. Nesse capítulo, Paulo já falou sobre isso, quando no verso 4 do capítulo 5, ele vai, no contraste, dizer: não, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas convenientes, antes pelo contrário, o que deve falar é palavras de ações de graças. Em Colossenses, ele expressa o desejo de que os crentes transbordassem em ações de graças. Lá em 1 Tessalonicenses, ele também ensina a dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Paulo constantemente, ele fala da gratidão em suas cartas, porque o coração grato destila amor em seus atos. O coração grato destila amor em seus atos. Hendricks, que é um comentarista, ele vai, nesse texto, dizer algo interessante. A expressão de gratidão é, pois, a mais bendita resposta aos favores imerecidos. Enquanto dura, as preocupações tendem a desaparecer, as queixas desvanecem, avoluma-se o senso de otimismo para encarar o futuro. Resoluções se formam, experimenta-se paz e Deus é glorificado. Por isso, também que o sempre é redigido na afirmação de Paulo, quando ele diz que sempre a gratidão deve ser dita, vivida, buscada em nossa vida. Porque ela é o refrigério para a nossa alma. Ela é o bem-estar que nós precisamos. Ela, de fato, é revigorar que o santo precisa quando vive num mundo caído.
A gratidão não é algo que eu busco somente quando eu ganho. A gratidão é o resultado da certeza que o que eu ganhei é maior do que tudo que eu poderia esperar daqui para frente. E o que você ganhou? A salvação em Cristo Jesus. E é um presente que quem deu não tira. Pelo contrário, ele sustenta na habitação do Espírito, para que você possa viver com coração grato, até ele voltar para te resgatar para a eternidade. Por isso a gratidão não é algo que eu tenho que buscar, é algo que deve refletir um estilo de vida que agora eu tenho em Cristo Jesus. Meu irmão às vezes dizia para nós, quando nós murmurávamos, ele falava: rapaz, pare um pouco de reclamar e agradece. Pare um pouco de reclamar e agradece. A gente para, é verdade, rapaz, olha o que eu estou fazendo. Estou murmurando contra Deus, sendo Deus esse que provê para mim tudo que eu preciso. Nós temos que parar de murmurar e agradecer, porque o que Deus fez para nós, ninguém pode fazer. E o que Ele fez é permanente, ninguém pode tirar. Por isso nós precisamos ser gratos a Deus. E por fim, ele vai falar sobre a submissão. Verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe aquele problema de se sujeitar à autoridade que talvez você tenha? Acho que você sabe o motivo agora do porquê que você não consegue se sujeitar ao outro. Acho que até aqui deu já para entender o cenário. Aquele que é cheio do Espírito voluntariamente se sujeita às suas autoridades. Porque essa virtude da humildade, da mansidão, que reflete essa submissão, é parte integrante daquilo que ele é em Cristo Jesus. O pensamento dessa passagem, queridos, evoca o que o apóstolo já referiu nessa mesma carta. Quando lá, nos versos 2 e 3 do capítulo 4, como nós lemos, ele diz: o modo como vivemos agora, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Lá em Filipenses, capítulo 2, verso 3, Paulo vai dizer: nada façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Mas não só Paulo, Pedro também vai falar algo a esse respeito. Pedro dá um conselho aos mais jovens, lá em 1 Pedro capítulo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Veja que a sujeição uns aos outros, ela é necessária. E por que ela é necessária? Porque há somente um corpo, um só Espírito, como fomos chamados, numa só esperança da nossa vocação. Há só um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, está em todos. Ou seja, nós somos um no Senhor, há uma igualdade entre nós. E por isso nós temos que viver essa igualdade, porque é ela que nos une e é ela que nos faz ser quem somos. Logo, eu não devo ser superior ao outro, mas devo considerar o outro superior a mim mesmo. E procurar se assentar com ele para aprender aos seus pés como ele conseguiu já chegar nessa vida íntima com Deus. O orgulho, o partidarismo, a vanglória, o egoísmo. Eles dão uma rasteira nesse caminhar de humildade do crente. Mas se o crente de fato entende esse enchimento do Espírito e busca isso para viver, logo o sujeitar é algo simples. Ele vai considerar o outro.
E ele vai ajudar o outro, inclusive, a exercer as funções que Deus deu, diante dos dons que Deus concedeu nessa multiforme graça. E não querendo sobressair a ele para que as pessoas olhem para você mais do que olhem para ele. E é isso que Paulo está mostrando, que se você está vivendo desse modo, não é o modo que Cristo quer. O modo como Cristo deseja é o enchimento do Espírito para a sujeição ser algo normal, ser um estilo de vida. Vamos pensar no dia de hoje? Hoje é dia das mães. Hoje os filhos dão presentes para suas mães. As mães hoje sentam para comer, para descansar. Hoje as mães não fazem nada, não é mesmo? Assim eu espero, viu? Homens, filhos, assim eu espero. Eu estou colocando a responsa para mim também, gente. A minha esposa vai me cobrar depois. Mas é isso. Mas agora vamos pensar numa coisa. Nosso coração é grato. Nós sujeitamos a fazer agora coisas que a nossa mãe continuamente faz, porque se deixar para a gente fazer, a gente não faz. Lembra aquela louça que ela pediu para você lavar e você não lavou? Agora você vai lavar porque hoje é o dia especial. Agora para pensar. Por que antes você não lava e por que agora você lava? Você é condicionado só porque o dia é especial? Talvez você não lava porque você não está apto para poder se sujeitar à ordem da sua mãe. E você está só refletindo um traço de um caráter pecaminoso e não de alguém que de fato é um em Cristo Jesus. Se nós pararmos neste dia para mudar e refletir sobre a quantidade de atos de desobediência que nós cometemos contra a nossa mãe, nós estaríamos com uma grande dívida, não é mesmo? Talvez seja um momento, não só de fazer porque é o dia, mas de reconhecer que isso faz parte de uma realidade que você tem diante de Deus. E esperem, o próximo sermão vai falar muito sobre isso, quando falaremos sobre os papéis do homem, da mulher, dos pais e dos filhos. Queridos, nós precisamos entender que esse caminho do enchimento do Espírito é algo que nós podemos buscar. Nós podemos ter. E não só podemos, como devemos. Nós não chegamos, talvez, a esse patamar porque nós não queremos. Ou porque nós não entendemos a realidade de como viver neste mundo. Como filhos do Senhor, nós cantamos verdades que às vezes nós nem paramos para pensar nelas. A verdade de Deus precisa entrar no nosso coração e moldar a nossa disposição. A nossa dificuldade em reconhecer no corpo a autoridade dos outros, ou mesmo considerar superior a nós mesmos, é resultado da nossa dificuldade em se relacionar, sabe com quem? Com o nosso próprio Deus. A nossa dificuldade na sujeição, ela não começa na relação horizontal, ela começa na vertical. Porque quando na vertical você se sujeita, na horizontal é fichinha. Entendeu? Essa é a dinâmica. E é isso que Paulo está ensinando para nós. Queridos, esses são os benefícios da plenitude do Espírito. E diz respeito aos nossos relacionamentos. Se formos cheios do Espírito, nós nos relacionaremos harmoniosamente com Deus, com alegria e ações de graças, e uns com os outros, falando e se sujeitando-os mutuamente. Você talvez pode dizer, nossa, a vida cristã não é fácil. Não é mesmo? Não é mesmo? Mas ela foi suavizada quando o Espírito passou a habitar. Há um esforço nosso, mas o esforço nunca é em vão, quando ele de fato é direcionado para buscar o verdadeiro conhecimento de Deus. Pelo contrário, como Paulo já nos falou anteriormente, quando nós buscamos esse conhecimento,
há desempenho de serviço, há edificação no corpo. E nós vamos nos chegar à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas como se encher? Como se encher? Talvez você esteja aí naquele balãozinho se perguntando como se encher. Ou você já entendeu tão facilmente o caminho para se encher. Duas coisas simples. Primeiro, nós temos que nos aproximar daqueles que ensinam. O capítulo 4 disse isso. Nós temos que nos aproximar daqueles que nos ensinam. Então nós temos que sim vir aos cultos para ouvir a voz de Deus e levar esse ensinamento para o nosso dia a dia. Nós temos que talvez participar de PGs, para que nos PGs nós possamos mais uma vez ter a porção da palavra sendo ensinada e partilhada entre os seus irmãos. Nós precisamos participar das EBDs, porque na EBD nós temos temas que vão nos ajudar a compreender a verdadeira doutrina que a Escritura revela para nós. Nós precisamos participar de discipulados, porque o discipulado vai escancarar diante de nós as nossas fragilidades e as necessidades que temos de fato, nos debruçar cada vez mais nesse conhecimento proveniente da palavra de Deus. Nós temos que participar de aconselhamentos bíblicos, porque no aconselhamento bíblico eu posso, de fato, ser exortado quanto a uma prática que eu ainda não deixei de praticá-la. Um hábito que ainda permeia o meu coração. Então eu preciso de aconselhamento. Você tem buscado esses caminhos? A Igreja da Lapa oferece. Se você não está buscando, talvez seja a hora de você buscar. Para você crescer. Para que haja uma uniformidade de conhecimento. Porque é isso que Paulo fala quando ele diz unidade da fé. Unidade da fé é a unidade de conhecimento. Todos tenham o mesmo conhecimento. Por esses caminhos você vai alcançar. E então você vai poder ser cheio do Espírito. E o segundo é o mais básico. É o que Paulo diz em Colossenses. Habite ricamente em vós a palavra da verdade. Para quê? Aí lá ele diz, se ela habita, eu posso instruir, eu posso aconselhar, eu posso cantar louvores, diz lá no texto. Eu posso, de fato, ter ações de graças como elemento existencial da minha vida. Mas precisa habitar ricamente a palavra de Deus. Você tem todos os dias feito a sua devocional? Todos os dias você tem se debruçado para conhecer além do que você lê na sua rotina diária? Se você só está lendo a Bíblia e não está estudando, você está em falta, porque leitura esquece, estudo, ele fica. Principalmente quando você quer repassar esse estudo para alguém. Então nós precisamos disso, queridos. Nós temos que sair dessa meninice, como o capítulo 4 vai dizer para nós. Nós temos que parar de ser agitados por todo lado, por qualquer vento de doutrina. Mas nós só vamos alcançar se de fato nós buscarmos estudar a palavra de Deus. Fica o desafio para cada um de nós. O enchimento do Espírito é esse caminho. Você quer? Espero que você não me responda. Porque não é você querer. Isso faz parte de você. Você só tem que buscar. Você só tem que buscar. E vamos buscar isso como uma grande comunidade da fé. Para que de fato nós possamos expressar para este mundo a realidade de um Deus vivo e verdadeiro que habita, que governa e que direciona todas as nossas ações. Essa igreja vai ser diferente se isso acontecer. Essa igreja vai ser mais vibrante se isso acontecer. Pode ter certeza disso. Porque a palavra nos ensina que é assim que acontece. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!